Muito bem, Camila. Agora 9 horas e 50 minutos, né? Horário de Brasília, 1 hora e 50 minutos da tarde em Londres. A quantidade, né, de pessoas querendo visitar o caixão da Rainha Elizabeth hoje é tão grande que o governo anunciou que ninguém mais entraria na fila. Vamos para lá então ao vivo falar com a nossa correspondente, a Cecília Malan. Olá, Cecília. Boa tarde para você, querida. Bom dia, Beth, querida, bom dia a todos. Olha, muita gente saindo aqui do velório e dá para acompanhar a emoção que elas estão sentindo. Eu falei agora há pouco com uma mãe que chegou na fila às 3 da manhã com a filhinha de 5 anos de idade, outra mãe que veio com os filhos gêmeos de 5 meses e falei também com uma senhora que esperou 13 horas na fila para entrar. Todas usaram palavras parecidas, que o velório está sendo solene, digno, respeitoso, apropriado e que a Rainha Elizabeth II merecia todo esse carinho. No início da manhã, para vocês terem uma ideia, a fila tinha 8 quilômetros e o tempo de espera até chegar aqui no Parlamento era de 14 horas. Às 9h50 da manhã, o governo decidiu, então, suspender por um período de 6 horas, pelo menos, a fila, já que a capacidade tinha sido atingida. Mas as pessoas continuam chegando, ou seja, já tem fila da fila. Eu tive muita sorte, consegui me despedir ontem da rainha, fiquei 6 horas na fila e fiquei muito impressionada com uma organização impecável, centenas de voluntários ao longo de todo o trajeto, água sendo distribuída de graça, um senso de comunidade entre desconhecidos na fila. E dentro do parlamento, silêncio absoluto, respeito e a plena noção de que estávamos participando de um evento único nessa vida. Hoje à noite, o rei Charles III e os 3 irmãos vão fazer uma vigília diante do caixão por 15 minutos. Neste momento, ele está no país de Gales, completando aí a viagem pelas nações que formam o Reino Unido, que ele começou há poucos dias. Ainda de madrugada, uma multidão começou a se formar para ver o novo monarca. Charles foi muito aplaudido quando passou de carro pelas ruas de Cardiff, acompanhado da rainha consorte Camila. Nos últimos dias, como a gente já mostrou, Charles visitou também a Escócia e a Irlanda do Norte. Amanhã, os príncipes William e Harry farão também uma vigília diante do caixão, os dois de uniforme militar, o que é curioso, porque até o momento o Harry não vem usando os uniformes militares dele, isso porque, como ele deixou de representar a coroa por opção própria, ele perdeu os títulos militares, mas amanhã estarão os dois de uniforme militar, a pedido do pai, o rei. A visitação aqui no Parlamento continua até às 6h30 da manhã de segunda-feira, quando acontece o funeral da rainha com a presença de chefes de Estado e de governo do mundo todo. Vai ser a maior operação policial da história do Reino Unido e, claro, vamos acompanhar tudo para vocês aqui no Conexão. Cecília, querida, muito obrigada. Que interessante saber que você ficou às 6 horas da fila. Qual foi a sua emoção, assim, ao passar ali, depois de 6 horas, na frente do caixão? Olha só, Leilani, eu ainda estou com a minha pulseirinha de ontem, vou mostrar para vocês aqui, fiquei com a pulseira verde, eu era número 97.469. Encontrei brasileiros, americanos, franceses e, claro, ingleses na fila, todo mundo contando e compartilhando histórias de quando viram a rainha no passado, falando dela com muito carinho. Foram 6 longas horas, mas pelo menos o tempo colaborou. E a emoção, Leilani, na hora realmente foi indescritível, foi um momento inesquecível. Eu ainda consegui ver a troca da guarda dentro do Palácio de Westminster e me chamou muita atenção como na segunda-feira eu estive nesse mesmo salão mais antigo aqui do Parlamento para ver o primeiro discurso de Charles III como monarca no Parlamento. Estava com várias cadeiras, fileiras de cadeiras com pessoas do mundo inteiro participando dessa cerimônia. Barulhento, e aí ontem o silêncio absoluto, o salão completamente vazio, só aquele caixão imponente dela, os guardas com aquelas roupas belíssimas, bordados, o cintilar das joias na coroa. Foi uma experiência realmente inesquecível. E coloquei hoje de manhã, para continuar essa experiência, eu levei minha filha para ver os tributos de flores no Parque Green Park, que fica aqui perto, tudo para marcar esse momento histórico na memória.
Ai, que lindo, Cecília, e não há a menor dúvida de que é um momento histórico que seus bisnetos vão poder contar que você viveu esse momento, sem dúvida nenhuma, para o resto da vida das próximas gerações. Obrigada por compartilhar com a gente a sua experiência. A gente volta a falar no Conexão. Bom, Cecília falou um pouco também do que está acontecendo no País de Gales e a Marita está de olho nessa visita do rei Charles ao País de Gales. Marita, Charles foi muito bem recebido pela população, a gente estava aqui acompanhando, mais uma vez, ele ali num esforço de empatia, de popularidade, foi lá cumprimentando todo mundo, né? Sem dúvida, o primeiro compromisso dele, Leilane, bom dia para todas as meninas, para você, para quem está assistindo a gente. O primeiro compromisso foi uma cerimônia religiosa na Catedral de Llandaff. E aí, depois que ele saiu da catedral, ele ia cumprimentar umas crianças, já estava no roteiro, mas ele se estendeu nos cumprimentos às pessoas que estavam por ali e ficou um tempão, tanto que agora recebeu flores, gritaram Deus salve o rei. E agora a programação está atrasada, em meia hora, porque depois ele foi ao parlamento, na saída do parlamento de novo, ele saudou as pessoas, cumprimentou, então ele realmente está fazendo um grande esforço para ser simpático e ter uma imagem positiva junto aos súditos, né? Marita.